O continente africano talvez seja um dos que guarda o maior número de mistérios a serem desvendados, e isso fica evidente não apenas nas suas construções impressionantes, mas também nas descobertas arqueológicas e culturais que revelam uma complexa história ancestral. Um exemplo disso foi o tema da redação do Enem desse ano de 2024, que abordou o seguinte: os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Foram quase 4 milhões de pessoas que se inscreveram para discutir o óbvio, o impacto profundo que a diáspora africana teve em nosso país. Mas muitos outros aspectos poderiam ser explorados, como a música, a religião, a culinária, a língua e as expressões artísticas de origem africana. Claro, sem contar a mitologia. Quer você e eu queiramos ou não, a África é o berço de civilizações ricas em sabedoria, ciência e tradições espirituais. Sua influência moldou várias culturas ao redor do mundo, incluindo a brasileira. Mas há um outro lado, muito interessante, que vamos explorar hoje. A arqueologia proibida, as coincidências que desafiam a lógica e questões muito inteligentes que pouco se atreve a investigar. Me responda, por que exatamente esses monumentos foram construídos em pedras e não com outro material? A resposta parece óbvia, certo? Um material duradouro e quase indestrutível, mas a verdade é um pouco mais complexa do que isso. Sim, claro, a pedra era resistente, mas havia outro motivo igualmente relevante: a facilidade com que se encontrava esse material, porque ele era extremamente abundante naquela época. Então, o que realmente está por trás dessa escolha, o que as pedras poderiam guardar em termos de conhecimento oculto, tanto no presente quanto no passado? E por qual motivo, razão ou circunstância, grandes nomes da pesquisa e da academia se empenharam tanto, investindo todo o seu prestígio e currículo para sustentar a ideia de que era impossível criar essas construções sem recorrer a uma tecnologia avançada? Como? Afinal, eles conseguiram cortar e moldar pedras imensas e extremamente duras, como as que encontramos em Tiahuanaco, Pumapunco e nas majestosas construções egípcias? Mas, dado o contexto, por exemplo, e caso a redação do Enem fosse: compare o conhecimento moderno e as nossas facilidades tecnológicas com a tecnologia da África antiga, com certeza a resposta correta seria algo como: as antigas civilizações possuíam uma tecnologia extremamente avançada para sua época. Certo? Certo. Agora, no caminho de volta para casa, ou você conversando com a sua família sobre a prova, eu tenho certeza, até porque você é inteligente, você deve ter se questionado: como pode ser que as sociedades antigas, sem tecnologias que temos hoje, tenham alcançado feitos tão impressionantes? Como essas civilizações antigas conseguiram realizar tanto com tão pouco? Eles praticamente tiraram leite de pedra. E mais, por que são chamados de povos atrasados? Será que, na verdade, os atrasados não somos nós? E quando falamos da África, especialmente no campo da arqueologia, surgem teorias fascinantes. Há quem acredite que civilizações antigas receberam ajuda de entidades não humanas, ou até de arquitetos ou engenheiros de outros planetas. Alguns sugerem até que as maravilhas construídas sejam fruto das criações da própria Mãe Natureza. Um fato não podemos ignorar: a África guarda mistérios que ainda estão para serem desvendados. E se você é fã de arqueologia e fascinado por enigmas antigos, venha comigo, vou te levar a um mundo de possibilidades inteligentemente proibidas. Um dos locais mais fascinantes do continente africano é a República da Guiné, onde se encontra uma das maiores incógnitas da arqueologia. Lá, esculpida em uma parede de 150 metros de altura, está a misteriosa Dama de Mali, ou Dama da África. Uma figura feminina de proporções gigantescas, cuja origem e propósito permanecem envoltos em mistério, deixando até os nativos da região sem respostas. Quem a construiu? O que ela representa?
Ninguém sabe, já que os registros históricos dessa imponente obra foram perdidos com o tempo. O mais intrigante não é apenas a forma, que lembra um rosto, o que poderia ser coincidência da natureza, mas o fato de que tudo ali parece ter sido feito de maneira intencional. Bem, na verdade, o grande mistério reside em suas características, pois não se trata de um afrodescendente de quase 1,90 m de altura como eu, porque a outra palavra não pode falar. O que vemos aí é uma mulher com rosto ou aparência caucasiana, bem longe das características da população africana. E eu nem preciso dizer o que ocorre quando a arqueologia oficial não encontra explicação. Além de não estudar, não pesquisar, até porque não é prioridade, ela acusa, descredibiliza e, por fim, põe em dúvida todas as pesquisas de quem fez. Isso que você vê é um mistério que remonta a quase 12 mil anos. Um rosto de mulher feita de pedra olhando para um ponto desconhecido no horizonte. Esse enigma trouxe boa sorte aos pesquisadores que estavam na África, como o geólogo Angelo Pittoni, que se deparou com a Dama de Mali. Lá, Pittoni ficou chocado por uma razão muito simples. À sua frente estava uma escultura semelhante a outras esculturas artificiais que estão no planeta com o mesmo estilo. Mas calma, calma, calma! Eles estão em vários lugares do mundo. Por exemplo, nós temos a nossa, a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro. Os Andes que atravessam a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina, todas essas e mais algumas possuem a mesma forma e estilo. Estamos falando de rochas imensas, certo? Mas foram esculpidas com alguma intenção? Estariam, por exemplo, homenageando alguma divindade? Muitos, como o geólogo Pittoni, estão convencidos que a figura feminina é a representação de uma deusa antiga de uma civilização perdida, como a de Atlântida. A teoria é que alguns sobreviventes de Atlântida fugiram para a África Ocidental devido ao grande cataclismo que todos conhecemos, que ocorreu há 11.500 anos. Essa teoria não pode ser desprezada porque já se sabe que o Olho do Saara, ou a estrutura de Richat, é o local que tem mais evidências de ter abrigado a principal capital de Atlântida, onde o rei Atlas governou. Por outro lado, há pesquisadores que creem que tudo isso se resume à formação natural da Mãe Natureza, mesmo levando em consideração o rosto. O argumento: o molde do rosto, a aparência, seria uma mera coincidência. Uma coincidência que ocorreu em tempos, culturas e locais completamente diferentes. Curiosamente, na mesma área, encontraram cavernas para enterros de múmias semelhantes às do Egito. Outro mistério africano encontramos em Serra Leoa, onde o geólogo encontrou mais provas que também não se encaixam com a teoria oficial. E foi na década de 90 que Pittoni foi contratado para realizar uma pesquisa geológica dentro de uma mineradora, porque pistas apontavam para a existência de um depósito de diamantes. Ao chegar, Pittoni encontrou os nativos da tribo Fula, que lhe mostraram uma descoberta extraordinária. Se tratava de lindas pedras azuis que a tribo chamava de Pedras do Céu. Ao retornar para casa, Pittoni envia as amostras para análise. Uma foi para o Instituto de Genebra e outra para a Universidade de Sapienza, em Roma. O resultado foi totalmente inesperado. E pasmem, as análises determinaram que sua origem não era natural. Isto é, o material não existia na Terra. Como consequência, tiveram duas possibilidades. Se por um lado, talvez alguma civilização mais avançada tenha de alguma forma misteriosa conseguido sintetizar vários materiais em um só. Por outro lado, talvez realmente o material não seja da Terra, mas fora dela, de uma civilização de outro planeta. Além das pedras do céu, também foram encontradas algumas estatuetas enigmáticas conhecidas como Nomoli. Algumas estavam enterradas entre 20 a 50 metros de profundidade. A datação dos artefatos foi calculada entre 2.000 e 17.000 anos de idade. E agora chegamos à parte mais interessante, Mundo Proibido. E se você me acompanha, já sabe do que se trata. As histórias incríveis do povo Nomoli.
Segundo se conta, os anjos foram punidos por seu Deus em razão do mau comportamento. Como consequência, foram enviados à Terra e transformados em seres mortais. O que você vê são as estatuetas Nomoli, certo? Elas são as memórias desses anjos que dos céus vieram. Outra curiosidade é que os nativos acreditam que as estátuas não são obras humanas, porque naqueles tempos ninguém sabia produzir algo assim. Para eles é uma produção de seres espirituais, ou podemos entender como alguma de suas divindades. Para ficar mais legal, eu preciso te dar uma informação que muda tudo. Algumas dessas estatuetas continuam sendo um completo mistério para a ciência. O motivo? Elas foram esculpidas em um material tão duro quanto o granito. E diante das características, formas e detalhes, é praticamente impossível fazer isso sem as ferramentas adequadas. E muitas delas até hoje são usadas como amuletos de proteção em busca da boa sorte. Ou as colocam no meio de plantações, jardins, para garantir a colheita próxima. Uma coisa é certa, o pesquisador descobriu que as estatuetas Nomoli eram tão antigas e tão únicas que contradiziam qualquer tipo de explicação oficial. Mas não é curioso que essas estatuetas se pareçam tanto com as figuras dos sumérios? Mas isso não é possível, né? Claro, de acordo com a teoria oficial. Agora vejam que curioso quando eu perguntei isso ao ChatGPT. Eu fiz a mesma pergunta ao ChatGPT e ele me deu exatamente a mesma resposta. Rodou e tudo se resume às coincidências. Os sumérios não influenciaram o povo Nomoli, as culturas, cada uma floresceu à sua maneira, como se todos pensassem da mesma forma, em tempos, locais e épocas totalmente diferentes. Ou seja, tudo não passa de coincidência. Claro, ele foi programado para dar essa resposta. Bem, essas figuras possuem aspecto humanoide e traços de répteis, ou para alguns de dinossauros. Possuem a pele coberta de escamas e dentes afiados. Hoje, nós conhecemos como seres híbridos, metade homem, metade réptil ou metade outra coisa. É possível que os nativos de Serra Leoa tenham retratado essas figuras dessa maneira, porque coexistiram com eles há 17 mil anos atrás? Mas há uma dessas estatuetas em particular que chamou muita atenção. Um desses humanoides em particular possui uma boca cheia de dentes pontudos e buracos em um grande nariz largo. A cabeça está ligada a um corpo bastante desgastado, indefinido, mas com forma alongada. Naquele ponto, o pesquisador estava convicto. Se tratava de uma estátua do povo Nomoli. Porém, ele fez algo que muitos de nós fazemos. Eu, por exemplo, tenho a mania de cheirar tudo. Cheirar objetos, aparelhos, relógio, celular. Talvez o meu cérebro tenha essa necessidade de identificar e reconhecer padrões históricos através dos cheiros. Outros, por exemplo, gostam de tocar as coisas. O pesquisador simplesmente sacudiu a estátua e notou que havia algo dentro. Após o raio-x, a peça revelou outro objeto dentro. Contudo, não era o mesmo material da estátua. Nela havia uma cavidade selada na barriga, tampada com uma folha feita de granito. Com a ajuda de um especialista, Pittoni retirou a rolha. E lá estava, escondida há milênios, dentro da barriga da peça, uma bola de aço cromado, cuja função e significados são completamente desconhecidos. Agora venha cá. Você consegue explicar essa aberração histórica, antropológica e arqueológica? Uma bola de aço cromada na barriga de uma peça feita há 17 mil anos atrás? E caso você não saiba, o aço cromado existe há apenas 104 anos. As contas não fecham, o que nos deixa com mais perguntas que respostas. Ou claro, podemos acreditar que tudo sejam meras coincidências. E essas representações de humanoides, répteis, estão espalhadas em diferentes partes do mundo. Mas também são coincidências. Todos pensaram da mesma forma, certo? Combinaram entre si, certo? Claro, segundo a teoria oficial, nunca tiveram contato, tudo são meras coincidências.
Meus amigos, querendo ou não, mais uma vez as evidências nos apontam para uma direção: a possível existência de uma raça que se passava por deuses. A África é um local onde os mistérios não terminam, por isso há muito a serem desvendados. Bem, eu fico por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos com os coleguinhas para fortalecer a nossa amizade e, claro, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar ler cada uma delas. Eu sou Wagner Souza, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.